Muito bem, temos aqui mais um exercício, vamos a ele. Uma cidade é alimentada por uma linha de transmissão de 1000 km de extensão, cuja voltagem na entrada da cidade é 1000 volts, 100 mil volts. A linha é constituída por cabos de alumínio, cuja área de seção transversal, ou seção reta total, 5,6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. E a resistividade tem esse valor aqui, 2,63 vezes 10 a menos 8, 1 metro. Primeiro, qual é a resistência da linha? Então, resistência da linha. Então, a resistência vai ser a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Neste caso, a resistividade 5,6 2,63, errei aqui, borracha, resistividade 2,63 vezes 10 a menos 8, 1 metro, vezes o comprimento, 1000 quilômetros, transformando em metros, 1000 é 10 a terceira, quilômetros. Para transformar em metro, multiplica por 10 a terceira de novo. Então, ficou em metros. Dividido pela área do fio, que é 5,26 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Perceba que metro vezes metro, metro quadrado, cancela com esse. Portanto, a resistência vai ser igual a 2,63 vezes 10 a menos 8, 1 vezes 10 a sexta, dividido por 5,26 vezes 10 a menos 3. Muito bem. 2,63 dividido por 5,26, isso vai dar 0,5. 10 a menos 8 vezes 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 2, dividido por 10 a menos 3. Isso vai dar 0,5 vezes 10. Portanto, a resistência vai ser de 5 ohms. Muito bem. Item B do exercício. Qual a corrente elétrica que passa pela linha? Nós sabemos que a tensão na linha é 100 mil volts. E nós sabemos que a resistência da linha é de 5 ohms. Então, aqui nesse caso, a gente pode usar o quê? A primeira lei de Ohm. Então, vamos ter que I é igual a U sobre R. Então, será 100 mil dividido por 5. Então, I vai ser de 20 mil amperes. Próxima questão. Temos aí. Um aluno necessita de um resistor que, ligado a uma tomada de 220 volts, gere uma potência de 2.200 watts. Ele constrói o resistor usando um fio de Constantan, cuja área da seção transversal é essa, 5 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados, e a condutividade é essa. Percebam que nesse caso aqui, ó, foi dada
condutividade e não resistividade. A condutividade é o inverso da resistividade, né? Nós vamos trabalhar isso já. Então, primeira pergunta. Qual a intensidade da corrente elétrica que atravessará o resistor? Bem, o item A do exercício nós teremos que sabemos que a tensão aplicada ao resistor vai ser de 220 volts. E nós sabemos que a potência gerada tem que ser de 2.200 watts. Então nós podemos voltar e usar a formulazinha que nós já conhecemos, potência igual a tensão vezes corrente. Portanto, a corrente é a potência dividida pela tensão. Então, teremos 2.200 dividido por 220. E isso vai dar uma corrente de 10 amperes. Muito bem. Item B do exercício pede qual o valor do resistor. Ora, nós podemos usar aqui a tensão é o quê? A tensão aplicada ao resistor, 220 volts. Qual é a corrente que vai passar nele? 10 amperes. Sabemos que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Então, 220 dividido por 10. Então, a resistência vai ser de 22 ohms. E o item C pede comprimento de fio. Ora, a fórmula que me permite calcular o comprimento de fio é a própria fórmula da resistência, só que na segunda lei de Ohm. Rho L sobre A. Se eu quero L, o A passou para lá multiplicando, R vezes A sobre Rho. Então, o L vai ser igual. Bem, aqui eu lembrei vocês que o que foi dado aqui, isso aqui é a condutividade. E a resistividade vai ser o inverso desse valor. Então, vamos só fazer uma observação aqui antes. A resistividade é 1 sobre a condutividade. Então, sobre 2 vezes 10. O que nos vai dar? Ou só dizer o que podemos calcular. Nós podemos então calcular o comprimento fazendo comprimento igual a resistência que nós temos, que é 22, vezes a área. A nossa área está em milímetro quadrado. É importante você saber que cada 1 milímetro quadrado são 10 a menos 6 metros quadrados. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados, para transformar em metro quadrado, vezes 10 a menos 6, dividido pela resistividade. E a nossa resistividade é 5 vezes 10 a menos 7
Então, as unidades estão todas certas. Podemos cancelar esse 5 esse 5. Então, o comprimento vai ser de 22 vezes 10 a menos 8, dividido por 10 a menos 7. Isso vai dar 22 vezes 10 a menos 1 metros, o que nos representa 2, voltando de novo, o que nos representa 2,2 metros. Vamos agora aqui, preparei para vocês 7 exercícios, esse aqui é o último exercício da nossa listinha. Então, temos lá uma lâmpada incandescente, 100 watts, 120 volts. Ela tem um filamento de tungstênio de comprimento 3,14 centímetros e diâmetro 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Sabemos a resistividade do tungstênio. E vem duas perguntas aqui. Primeiro, a resistência da lâmpada na temperatura ambiente, ou seja, resistência da lâmpada desligada. Né? E depois está perguntando qual é a resistência da lâmpada ligada. Lembrando que a lâmpada desligada vai ter uma resistência, ligada ela vai ter outra, porque a temperatura do filamento vai estar muito alta, vai mudar a resistividade e, portanto, vai mudar a resistência. Então vamos lá. Nós sabemos que essa lâmpada ela é uma lâmpada de potência 100 watts, se você ligá-la numa tensão de 120 volts. Ora, se eu tenho a potência e eu tenho a tensão, eu posso calcular a resistência. Vamos tentar usar aquela formulazinha que a gente já tinha antes. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Nós vimos lá atrás. Portanto, R vai ser igual a U ao quadrado sobre a potência. Então, vai ficar 120 ao quadrado dividido por 100. Isso aqui vai dar 14.400 dividido por 100. Portanto, a resistência dela a frio, na temperatura ambiente, 144 ohms. Melhor, resistência dela a quente. Resistência da lâmpada ligada. E a lâmpada não ligada? A lâmpada não ligada, a gente vai calcular a resistência dela usando a segunda lei de Ohm, ou L sobre A. Então, vamos pegar a resistividade, 5,6 vezes 10 a menos 8 Ohm metro, vezes o comprimento, 3,14 centímetros. Então, 3,14. Como está em centímetro, passar para metro, multiplica por 10 a menos 2. Dividido pela área. Bem, aqui foi dado o diâmetro do fio, não foi dada a área do fio. Mas a gente sabe, vamos colocar uma observação aqui embaixo, que a área pode ser calculada fazendo π vezes diâmetro ao quadrado
dividido por 4. Então, e o que está em milímetros, então temos que passar isso para metro. Então vai ficar a área igual a π vezes diâmetro ao quadrado, 4 vezes 10 a menos 2. Para passar 1 milímetro para metro, multiplica por 10 a menos 3. 10 a menos 3 ao quadrado, dividido por 4. Isso vai dar π 10 a menos 5 ao quadrado, 10 a menos 10. E aqui vai ser um 4 ao quadrado, dividido por 4, vezes 4. Então, essa é a área em metros quadrados. Então, vamos colocar aqui. A área vai ser π vezes 10 a menos 10 vezes 4 metros quadrados. Cancelou esses metros quadrados aqui. Lembrar-se que ele falou para adotar o π igual a 3,14. Então, esse aqui, cancela com esse. Então, a resistência vai ser 5,6 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 10. Então, 5,6 em cima, 10 a menos 10, embaixo, 10 a menos 10. Então, resistência do filamento, 5,6 ohms. Então, essa aqui é a lâmpada na temperatura ambiente. Então, perceba aqui que nós temos uma boa diferença entre a lâmpada desligada e a lâmpada ligada. E da onde vem essa diferença de resistência do filamento? Por causa da temperatura. Quando você liga a lâmpada, a temperatura dela sobe a 2, 3 mil graus. E esse aumento de temperatura muda drasticamente o valor da resistividade, que vai mudar o valor da resistência da lâmpada.